A queda de Rei Léo, parte 3. O ex-querubim que havia sido ungido por Deus. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, compartilhe o link do vídeo, comente as suas opiniões, as suas dúvidas, as suas sugestões. Eu quero saber a opinião de vocês, sábios e entendidos, entendedores dessa palavra, das palavras que eu venho trazendo aí para vocês. Vamos criar essa rede aí de integração aí através dos comentários. Então seguimos para o vídeo. Queda de Rei Léo, parte 3. O ex-querubim que havia sido ungido por Deus para cobrir. Rei Léo, que é o nome do diabo, conhecido como Lúcifer em latim, porém Rei Léo em hebraico, explicado em vídeos anteriores, associado ao planeta Vênus erroneamente pelos antigos gregos e romanos, conhecido como o planeta mais brilhante antes das 6 da manhã, uma alusão ao seu nome de Lúcifer em latim, que é estrela da manhã, filho da alva, filho do amanhecer. Na verdade seu nome é Rei Léo, que significa aquele que brilha ou aquele brilhante. Ele é um querubim que foi ungido por Deus, um querubim cobridor, como é descrito em Isaías e em Ezequiel, Isaías 14 e Ezequiel 28, para quem quiser abrir a sua Bíblia. A Bíblia diz que Deus, falando através dos profetas, diz que ele era coberto por 9 tipos de pedras preciosas, como esmeralda, carbúnculo, topázio, safira, diamante, berilo, ônix, que os engastes das roupas deles e os ornamentos eram feitos de ouro. Uma curiosidade que as pessoas não se atentam ou não sabem: a música foi criada por Deus para o diabo reger, ou seja, uma das atribuições e funções do Lúcifer era ser o líder do coro angelical, ou seja, ele era o músico-chefe. Ele também é descrito como o querubim que era o querubim cobridor, ou seja, o querubim, por exemplo, na Arca da Aliança, onde ficam as tábuas de Moisés, onde fica dentro do Santo dos Santos, no templo sagrado de Deus, dois querubins cobrem com as asas a Arca da Aliança, a fim de proteger aquilo que é de mais sagrado. Então existe o trono de Deus, existem serafins com 6 asas que cobrem com 2 os rostos, com 2 os pés e com 2 eles voam. O querubim, ele é um querubim cobridor. No caso de Lúcifer, ele foi ungido para isso. Ele foi um querubim, que já é a hierarquia da tríade mais elevada, com serafim, querubim e tronos. O segundo é querubim, e como ele foi ungido, ele tinha essa função de resplandecer a luz que emanava de Deus, passava por ele, e ele passava para os outros através da música, de cobrir aquilo que Deus estava confiando nas mãos dele. Assim como em Isaías, em Ezequiel, em Apocalipse, até Jesus falando nos evangelhos a respeito dele, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo falando a respeito dele em diferentes visões. Eu vou resumir basicamente algumas outras visões alternativas de sociedades, de interpretações ocultas. Oculta não significa que é algo negativo. Oculta é aquilo que está escondido, ou aquilo que ainda não foi descoberto, ou aquilo que ainda não foi esclarecido. Então vamos lá. Vou começar falando a respeito do livro apócrifo de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura que aparece para Abraão no Antigo Testamento. É uma das atribuições, uma das alegorias que associam a Jesus Cristo, assim como o anjo do Senhor e o Filho do Homem, diversas outras no Antigo Testamento. Melquisedeque tem o seu livro apócrifo, e resumindo, para esse vídeo não ficar muito extenso, ele explica a origem dos anjos antes da origem do homem e do universo físico. O primeiro anjo retratado no livro de Melquisedeque a ser criado por Deus foi Lúcifer, ou seja, Rei Léo.
ele foi estabelecido como um anjo praticamente perfeito. O próprio Deus fala através de seus profetas, em Isaías e em Ezequiel, que ele era o sinete da perfeição, que ele era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia que ele foi criado até o dia que se achou iniquidade no coração dele. Ele era o sinete, ele era o modelo da perfeição. Tudo o que Deus queria revelar para sua criação, que a princípio eram os anjos, as estrelas, os filhos de Deus, Deus passava em forma de revelação para Lúcifer, que era como se fosse um filtro, porque ele era muito acima dos outros, dos irmãos dele. Então ele era cheio de sabedoria, ele era cheio de perspicácia, de entendimento. Ele era um anjo extremamente elevado, ele era o anjo mais brilhante dos céus, ele era o anjo mais inteligente dos céus. E mais pra frente a gente vai ver que essa foi uma das raízes do problema do orgulho dele, que ele quis se exaltar. Basicamente, no cosmos espiritual havia tudo que Deus criou, e assim como em Adão e Eva que vieram depois, Deus queria se revelar aos poucos aos seus filhos, que eram os anjos no caso, através de relacionamento do dia a dia, cada dia uma nova revelação, uma relação de intimidade, de proximidade, de pai para filho, de criador para criações. Lúcifer era um anjo cheio de sabedoria que conseguia entender muitos mistérios e passava as revelações direto de Deus através dele para os seus irmãos, como eu comentei agora há pouco. E ele não se contentou somente com o conhecimento da luz. Passeando por esse universo extenso espiritual, que é maior do que o universo físico, que é gigantesco, que abrange tantas camadas e dimensões, que a ciência conhece, que a ciência desconhece, que a ciência prova, que a ciência não prova, diversas dimensões. Os anjos, que eram puros, eles passaram ali próximos, perto de um, como que eu vou falar? Como se fosse um buraco negro, uma área mais escura do universo, onde Deus criou de propósito, assim como é dito em Isaías, que Deus cria a luz e cria as trevas. Então não foi o diabo que criou o mal, não foi o diabo que criou as trevas. Porém, Deus não se contamina com as trevas. Deus não se contamina com as trevas, isso não muda o caráter de Deus. Ele tem o conhecimento do bem e do mal. Porém, seres como o ser humano, como os anjos, terem tido acesso a esse conhecimento por livre e espontânea vontade, ou por, no caso de Lúcifer, que quis adentrar um conhecimento mais perigoso, acabou se corrompendo e corrompeu a sua luz, diferentemente de Deus, que não se corrompe. Então, e por que existe o mal? Por que Deus cria o mal? Para que o livre-arbítrio exista e para que a meritocracia do livre-arbítrio retribua a cada um de acordo com aquilo que ele faz. Porque se só existe o bem, ninguém é digno de colher os frutos do bem. Se existe só o mal, ninguém é digno de colher os frutos somente do mal. Então existe essa dualidade que Deus criou, porém ele dota o ser humano de livre-arbítrio, e os anjos, na tradição cristã, porém na tradição judaica, eles não têm livre-arbítrio. Apenas o rei Léo que se rebelou, mas ele age de forma dependente de Deus. Ele não é uma força independente de Deus. Voltando, ele encontrou ali como se fosse um portal, uma área mais escura de conhecimento obscuro do mal, e ele começou a plantar curiosidade no seu coração. Ele já tinha alcançado níveis gigantescos de sabedoria do lado da luz, e ele começou a querer galgar degraus e descobrir degraus do lado oculto do mal. E ele pedia para Deus, nesse livro de Melquisedeque, que Deus revelasse todos esses segredos a ele. E Deus falou: olha, meu filho, você foi criado para a luz, você não vá por aí. Assim como Deus explica para Adão e Eva, vocês têm a árvore da vida, que para quem não sabe é a Kabbalah, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer, então não façam isso. Então, futuramente, o que o diabo sussurrou para Adão e para Eva? Exatamente o mesmo pecado que ele mesmo se contaminou sozinho,
que era buscar o conhecimento do bem e do mal sem o auxílio de Deus, que já havia proibido ele com zelo. Porém, ele não enxergou dessa forma, ele enxergou como uma figura autoritária e ele tentou buscar por si próprio. Resumindo, ele se contaminou, ele começou a disseminar todo o conhecimento que ele adquiriu da forma negativa para os seus irmãos, para os outros anjos que se contaminaram, e ele propôs nesse livro, como é relatado, um novo governo, onde a luz e as trevas se misturavam, e não somente o reino da luz, que é o reino de Deus, iria governar o mundo. O mundo espiritual, no caso. E aí o orgulho começou a penetrar mais e mais no coração dele, e ele começou a ver que ele era mais exaltado do que os outros, e ele começou a ter